Aqui, você define o presidente. Uma boa tarde a todos. Nós daremos início a esse debate que está sendo transmitido ao vivo pela Web TV, linha direta, e também pela rádio, pela Web Rádio, linha direta. Eu confesso que fui surpreendido pelo convite, não esperava, acreditava até que fosse para um debate entre os candidatos ao diretório municipal. Para minha surpresa e alegria, a responsabilidade é muito maior do que eu esperava. Então, espero que possamos conduzir bem este debate, e as regras são simples, é mais ou menos como se faz com os debates das campanhas eleitorais, os debates televisivos principalmente. Eu vou ler aqui apenas a primeira regra, porque na medida do desenrolar do debate, todos terão um conhecimento tranquilo. Mas na primeira parte nós teremos, os candidatos estarão se apresentando, eles se apresentam, depois os candidatos perguntam entre si, cada candidato pergunta entre si, teremos depois pergunta do plenário e as perguntas por temas elencados pela internet. E, finalmente, no final dos debates, as considerações de cada um dos candidatos. Eu tenho aqui à minha esquerda a candidata Misa Boito, depois o Carlão, Emílio de Souza, à minha direita, Lício Lobo e o Miranda lá na ponta direita. Bem, então nós vamos começar o debate com a pergunta de candidato para candidato. Primeiro a apresentação, exatamente. Primeiro a apresentação de cada um dos candidatos, e nós vamos fazer esta apresentação pela ordem, por sorteio, no sorteio que fazemos. Então, ok, faremos aqui o sorteio, e nesta apresentação dos candidatos, a presidência do PT estadual, e cada candidato terá 3 minutos para falar por que quer dirigir o PT estadual. Deixa eu procurar aqui, vamos ver o primeiro nome. Miranda será o primeiro candidato, tem 3 minutos, Miranda, para falar por que você quer ser presidente do PT estadual, ou presidente estadual do PT. Boa tarde, companheiras, companheiros. Estou vendo aqui alguns companheiros que a gente já conhece há algum tempo de luta, né, Rosa? É uma alegria estar aqui nessa casa, eu como ex-metalúrgico e fundador da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, numa casa de tanta luta da classe trabalhadora e numa região de tanta luta e tanta história, que ajudou não só a democratização, mas para avançar os direitos nesse país. Quero saudar todos os companheiros da mesa, todos presentes. Eu vi que o Carlinhos estava por aí, o cumprimentei também. E uma saudação especial para o companheiro Samuel, diretor do Sindicato dos Vidreiros, que tem dado um exemplo de luta aqui no Vale do Paraíba, com a sede em São José, operário de Caçapava. Bom, companheiros, primeiro que ser candidato a presidente, na minha opinião, da nossa chapa, é uma tarefa de fazer uma discussão no momento extraordinário que nós vivemos no Brasil. Momento extraordinário porque, depois de um longo período de calmaria, nós vemos, a partir da crise de 2008, que ainda não foi solucionada
pelo capital e pelo imperialismo, milhões de trabalhadores e de jovens saírem às ruas para lutar contra o sistema. E nós dizemos contra o sistema porque o capitalismo que nós vivemos, o regime da propriedade privada dos grandes meios de produção, falhou. Falhou porque no último período o que nós temos visto são guerras, aumento da exploração, aumento da miséria e aumento da fome. E o PT nasceu como partido da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos brasileiros, como seu partido, justamente para lutar contra essa situação. E desse ponto de vista, nós e a chapa Virar à Esquerda e Reatar com o Socialismo, queremos fazer essa discussão com toda a base. Porque para ganhar o governo de São Paulo e para mudar a correlação de forças, nós temos que nos ligar ao movimento das jornadas de junho. Nós temos que nos ligar como? Gritando bem alto, e o PT encabeçando um grande movimento fora a Alckmin, fora o propinoduto, fora a destruição dos serviços públicos no estado de São Paulo. Candidato, mas isso só é possível se a gente reatar de novo com as ruas e com os movimentos sociais. Só é possível se a gente romper com a coalizão com os partidos inimigos da classe trabalhadora, partidos subordinados ao grande capital, inclusive PDT e PSB, como nós vimos há pouco. Para isso nós temos que reatar com o socialismo, ou seja, a voltar a lutar contra o capitalismo, e os nossos postos nos governos, nos mandatos, ser um ponto de apoio para lutar contra esse sistema. Esse é o nosso objetivo como candidato e da nossa chapa. Muito obrigado e vamos ao debate. Obrigado, candidato Miranda. Tempo encerrado. Vamos para o segundo candidato, que terá 3 minutos para se apresentar e mostrar por que pretende ser presidente do PT do Estado de São Paulo. Agora, a candidata Misa Boito. Boa tarde, companheiras e companheiros. Por que a chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania disputa a direção do PT? Como mínimo, companheiros e companheiras, é para que nós petistas não sejamos mais surpreendidos pela imprensa, que se costura como vice do Padilha para o governo do Estado de São Paulo, o senhor Maurílio Biagi, do agronegócio, da Única, ou seja, se costura uma aliança com o que tem de mais reacionário, retrógrado na sociedade brasileira, os senhores do agronegócio. Não é possível que as coisas se deem assim. Não é possível que as decisões aconteçam e os militantes, os membros das instâncias, sequer sejam perguntados. Em fevereiro, quando se completou 10 anos do governo do PT, houve atos pelo país. E naquele momento se dizia, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas, de repente, veio junho. E em junho, um sinal começou a tocar. E todos no PT, sem exceção, todos, inclusive o Lula, disseram: nós precisamos nos reaproximar da base social do PT. Tem um afastamento do PT e da sua base social. Muito bem. A presidente Dilma deu um passo nesse sentido e propôs a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. O Temer, o PMDB, solaparam, boicotaram, a presidente recuou. E com certeza o PT está chamado a fazer as reformas profundas que esse país precisa e que as ruas em junho recolocaram, como nós colocamos na década de 80, as reformas que precisavam ser feitas. Na política tem que acabar, se é para dar serviço público, transporte, não dá para manter o superávit fiscal primário. Na política econômica, não dá para fazer o leilão de Libra. E não é a Misa que fala, é o ex-presidente da Petrobras, o Gabrielli, que diz que a Dilma está fazendo um recuo em relação à lei da partilha que o Lula aprovou no seu segundo mandato. Não dá para continuar nos aliando com partidos que são o oposto do que o PT nasceu para representar. Aqui em São Paulo, nós queremos derrotar os tucanos, mas para derrotar os tucanos,
É preciso desenvolver uma política completamente oposta que a política dos tucanos. É preciso parar a privatização da saúde através das organizações sociais. É preciso parar com a privatização de estradas e ficar discutindo quem cobra o melhor pedágio. Essas questões, esse PED tem que discutir, muito obrigado, porque tudo não está muito bem, tudo não está muito bom. Obrigado. Bem, agora vamos para a apresentação do terceiro candidato. Carlão agora, em vez do Carlão falar. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento aqui meus parceiros da mesa. Nós colocamos nosso nome para disputar a presidência do PT, indicado pela minha corrente, a militância socialista, juntamente com Renato Simões, que está disputando a presidência nacional, porque entendemos ser este um momento importante e histórico para o partido, num momento em que a gente trouxe conquistas importantes para o Brasil e um atraso enorme aqui para São Paulo. E nós não queremos que aconteça em São Paulo o que acontece no Brasil quando o nosso projeto é colocado à prova, porque nós construímos esse partido junto com os trabalhadores, junto com a luta social nesses mais de 30 anos. E nós vimos, no momento em que a rua nos deu um sinal importante de que é possível avançar e ampliar as conquistas que o governo Lula e Dilma trouxeram para a sociedade, mas para ampliar essa conquista é necessário que a gente tenha um partido forte, um partido com disposição de reconstruir a luta, porque nós perdemos o rumo. O leme das ruas ficou fora da mão do Partido dos Trabalhadores, num momento importante e histórico que nós precisávamos disputar com a grande mídia, várias políticas e vários confrontos que nós vivemos nesse último período. O exemplo da PEC 37, que tivemos que ficar calado, não tivemos coragem e força de enfrentar esse debate. Aumentamos o poder do Poder Judiciário, que vem criminalizando não só o partido e a militância do Partido dos Trabalhadores, mas também os movimentos sociais. Não tivemos coragem e força suficiente para disputar a criminalização contra os nossos companheiros no processo 470, porque a mídia nos deixou recuado, e nos deixou recuado porque nós não estamos disputando a luta, a rua. Nós precisamos, para disputar a rua, ter um partido que nem seja um partido em que o presidente do diretório se torne uma instância. É necessário que nós tenhamos um diretório que se reúna periodicamente para armar o partido, para disputar o partido na sociedade, as políticas na sociedade, que nós temos certeza que vamos ganhar as eleições em São Paulo. Mas para ganhar as eleições em São Paulo, nós não podemos ganhar e ficar refém de uma política de aliança, como nós assistimos no momento que a Dilma coloca uma política, uma pauta importante na sociedade. No mesmo dia a gente vê o vice-presidente desautorizando, colocando uma política diferente. E por último, não podemos aceitar postura como um deputado fez Vacareza, jogando contra o partido. É por isso que nós estamos aqui disputando a presidência do partido. Agora vamos à apresentação de mais um candidato, Lício Lobo. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras aqui do Vale do Paraíba. Eu represento aqui a chapa Esperança Vermelha, a minha candidatura, evidentemente, e a nível nacional nós defendemos a candidatura do companheiro Walter Pomar a presidente nacional do PT. Por que ser presidente do PT de São Paulo? Em primeiro lugar, acho que é o sentimento de toda a base, dos companheiros que estão aqui, de todos os companheiros que estão nos assistindo pela internet, porque a militância do PT sente hoje que, depois de muito tempo, é possível vencer as eleições para governador do estado de São Paulo. É um sentimento que está se espraiando
na base do partido, e é um sentimento positivo, que traz energia para a gente derrotar o tucanato. E é possível porque a política dos tucanos em São Paulo ela se esgotou. Depois de 20 anos, fica cada vez mais claro para o conjunto da população, do povo paulista, que o PSDB e seus aliados, o DEM e o PPS, trouxe sucateamento da educação pública, sucateamento da saúde, arrojo salarial para o funcionalismo público, quer dizer, uma política em tudo contraditória com a política que o PT vem desenvolvendo a nível nacional com os governos Lula e Dilma. É possível ganhar o Estado de São Paulo. E para isso nós precisamos de uma direção que seja comprometida com essa política. Mais que preciso, é necessário ganhar São Paulo. É necessário ganhar São Paulo porque nós precisamos fazer do segundo governo da companheira Dilma um governo superior ao primeiro. Superior ao primeiro por quê? Porque a voz das ruas, das manifestações de junho, a voz da juventude e da nova classe trabalhadora que vem se forjando desde 2003, nos deu um recado muito claro para o PT. Nós precisamos e nós queremos mais política pública, mais gasto social, mais gasto em educação, mais gasto em saúde, melhor transporte público. E por isso é preciso elevar o gasto público. E não adotar a política do tucanato, a política neoliberal de superávit primário gigante para pagar os custos da dívida pública para o grande capital. E para isso é preciso mudar a correlação de forças no Brasil. O projeto que levou o Brasil aonde nós chegamos, os 10 anos de governo Lula e Dilma, claramente está se esgotando. Essa estratégia que nos trouxe até aqui está mostrando seus limites. A gente viu na televisão ontem o movimento que o PSB faz com a candidatura do Eduardo Campos para se tornar uma opção para o grande capital, para nos derrotar em 2014. Aquela política de aliança que foi construída, ela está se esgarçando, está se corroendo. É preciso colocar outra política no lugar. E para isso, o PT de São Paulo precisa ter no seu comando outra política. Nós vamos debater muito aqui, mas é preciso outra política de alianças. Por exemplo, o diretório estadual tem que ser um diretório dirigente, que não permita que aconteça, por exemplo, o que acontece aqui em São José dos Campos, em que o DEM participa do nosso governo municipal. Então nós temos que mudar. E para mudar precisa de outra direção. Oi? Tudo bem. Bem, agora a última apresentação, candidato Emídio de Souza. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores que comigo disputam a presidência estadual, companheira Misa Poito, companheiro Carlão, companheiro Lício Lobo e companheiro Miranda. Um abraço também ao Irani Lima, que é jornalista e media esse debate. E um abraço a toda a militância valorosa do Vale do Paraíba, cidade, região do Estado, macro do Estado, que mais cresceu, onde o PT governava até o ano passado 2 prefeituras e saltou para 8, numa demonstração de que a nossa política de alianças e a nossa militância, ao contrário do que muitos falam, não está para brincadeira. O presidente Lula não chegou ao poder sozinho. Ele chegou montado e apoiado por uma ampla coligação e questionado por muita gente dentro do PT. Quando o Lula, na Convenção Nacional do PT de 2002, anunciou a aliança com um empresário de Minas Gerais, chamado José Alencar, o Lula foi vaiado por muita gente dentro daquela convenção. Mas o tempo mostrou que o Lula estava certo. Se não fosse aquela aliança, ele não ganharia o governo federal, não teria tirado 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, não teria gerado 20 milhões de novos empregos, não teria criado universidades federais, escolas técnicas, não teria feito o Brasil conquistar Copa do Mundo, Olimpíada e se tornar a potência que se tornou. Portanto, falar em política de alianças hoje, como se fosse possível a gente vencer as eleições, é querer voltar para os anos 80 e para os anos 90, onde o PT só se aliava praticamente com o PCdoB. Talvez o Carlinhos Almeida não fosse prefeito de São José dos Campos se ele não tivesse um vice do PMDB. Talvez o Isaac do Carmo não tivesse ido para o segundo turno aqui em Taubaté se não tivesse também se aliado com o PMDB. E essa aliança
nunca fez o PT abrir mão do seu caminho. O caminho do combate à pobreza, o caminho da geração de empregos, o caminho de geração de oportunidades. Nós não temos medo da rua. Eu sou candidato a presidente do PT, depois de ter sido vereador, deputado, prefeito de Osasco por 8 anos, onde eu aprendi que as vitórias se constroem com muito sacrifício. E eu tive 20 partidos aliados em Osasco nas eleições de 2008. Em nenhuma delas foi feito qualquer concessão. Ninguém me impediu de construir céu, ninguém me impediu de fazer Minha Casa Minha Vida, ninguém me impediu de fazer orçamento participativo e fazer a cidade avançar. São Paulo, é verdade, nós precisamos e vamos eleger o ministro Padilha como governador do estado, mas não temos medo de aliança. Vamos em frente e vamos ganhar. Bem, encerrada a primeira parte desse debate com a apresentação de cada um dos candidatos, nós vamos ao intervalo e voltamos em 2 minutos. Aqui, você define o presidente.